dia! Somos do curso Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Maranhão, do Polo de Anapurus, Maranhão. Nossa equipe é formada por Ivanildo Tales, Ronaira, Alessandra e Jonas. Ficamos com o seguinte autor, Paulo Freire. Vamos falar um pouco sobre a biografia e obras, contexto histórico e as principais concepções e perspectiva filosófica que influenciam o autor. Vou falar um pouco agora sobre a biografia de Paulo Freire. Sim, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a biografia de Paulo Freire. Paulo Regis Neves Freire, educador pernambucano, nasceu em 19 de setembro de 1921 na cidade de Recife. Foi alfabetizado pela mãe, que ensina a escrever com pequenos galhos de árvore no quintal da casa da família. Com 10 anos de idade, a família mudou para a cidade de Jaboatão. Na adolescência, começou a desenvolver um grande interesse pela língua portuguesa. Com 22 anos de idade, Paulo Freire começa a estudar Direito na Faculdade de Direito de Recife. Enquanto cursava a Faculdade de Direito, casou-se com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira. Com a esposa teve 5 filhos e começou a lecionar no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife. No ano de 1947, foi contratado para dirigir o Departamento de Educação e Cultura do SESC, onde entra em contato com a alfabetização de adultos. Em 1958, participa de um congresso educacional na cidade de Rio de Janeiro. Neste congresso apresenta um trabalho muito importante sobre a educação e os principais de alfabetização. De acordo com suas ideias, a alfabetização de adultos deve estar diretamente relacionada ao cotidiano do trabalhador. Desta forma, o adulto deve conhecer suas realidades para poder se inserir de forma crítica e atuante na vida social e política. Eu vou dar continuidade na biografia de Paulo Freire. No começo de 1964, foi convidado pelo presidente João Goulart para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. Logo após o golpe militar, o método de alfabetização de Paulo Freire foi considerado uma ameaça à ordem pelos militares. Ele viveu no exílio no Chile e na Suíça, onde continuou produzindo conhecimento na área da educação. Sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, foi lançada em 1969. Nela, Paulo Freire detalha seu método de alfabetização de adultos. Ele retornou ao Brasil no ano de 1979, após a Lei da Anistia. Durante a prefeitura de Luiz Erundina, em São Paulo, exerceu o cargo de secretário municipal da Educação. Depois desse importante cargo, onde realizou um bom trabalho, começou a assessorar projetos culturais na América Latina e na África. Morreu na cidade de São Paulo de infarto em 2 de maio de 1997. Então, agora eu vou falar sobre o contexto histórico do pensamento de Paulo Freire. Então, como sabemos, seu pai era Joaquim Temístocles Freire. Ele era oficial da Polícia Militar de Pernambuco e sua mãe, Edeltrudes Neves Freire, ela fazia trabalhos domésticos, bordava e tocava piano. Além de Paulo, eles tiveram Estela Freire, Armando Freire e Temístocles Freire. Como ele é filho de militar e a mãe dele era católica, ele foi educado com os princípios religiosos. E junto com seus irmãos, ele cresceu em um ambiente cercado de muito carinho, dedicação e atenção dos pais. Na crise de 29, devido àquela crise financeira, eles foram obrigados a deixar a casa de Recife para se mudar para Jaboatão, como foi falado na biografia pela aluna Alessandra. Jaboatão dos Guarapares, a 12 quilômetros de Recife. Eles estavam tentando fugir da pobreza por causa dessa crise econômica e eles passaram por inúmeras dificuldades, chegando até a enfrentar fome. E com esse contexto histórico da história dele, de enfrentar por essas dificuldades até enfrentar fome, ele começou a pensar nos problemas que estavam ocorrendo no mundo e se questionou sobre o que ele poderia fazer para ajudar. Então, lá mesmo em Jaboatão dos Guarapares, ele concluiu seus primeiros anos de estudos.
Em 1934, com a morte de seu pai, a mãe dele ficou responsável pela criação dele e dos irmãos dele. Então, como a mãe dele não possuía condição de continuar pagando as mensalidades dos estudos, eles foram obrigados a retornar a Recife. E lá em Recife, a mãe dele começou a buscar por bolsas de estudos em todos os colégios da cidade, até que eles chegaram ao Colégio Oswaldo Cruz, que nessa época era dirigido por Aloysio Araújo. Então, nesse colégio, por pedido da mãe dele, esse Aloysio Araújo, ele resolveu atender o pedido dela de uma bolsa. Então, assim, ele reiniciou os estudos e continuou. Então, a educação dele era basicamente sobre as conexões práticas educacionais e culturais da luta pela justiça social, econômica, pelos direitos humanos, pela uma sociedade mais democrática, para que aumentasse as compreensões críticas e as práticas libertadoras com o objetivo de transformar a sociedade para uma busca pela sociedade mais justa, igualitária e, consequentemente, democrática. Sobre as influências dele, filosóficas, além dos pensadores marxistas, Paulo ele teve influências de outras correntes de pensamentos, como a fenomenologia, que é existencial, os filósofos Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, e Gabriel Marcel e Karl Jaspers, eles que desenvolveram esse pensamento existencialista. E esses princípios desse pensamento eles se encontravam em Kierkegaard, que eles influenciaram Paulo Freire. E sob essa marcante influência sobre esse existencialismo, ele pôde compreender que a filosofia da educação, nós podemos compreender que essa filosofia dessa educação de Paulo Freire, ele tende a uma educação mais prática, de liberdade, pedagogia e um processo mais conscientizado. Dando continuidade, falar um pouco sobre as obras do educador Paulo Freire. A proposta de uma administração, conscientização e alfabetização, uma nova visão do processo, estudos universitários, educação como prática de liberdade, pedagogia do oprimido, educação e mudança, a importância do ato de ler em 3 artigos que se completam, a educação na cidade, pedagogia na esperança, política e educação, cartas a Cristina, a sombra desta mangueira, pedagogia de autonomia, mudar é difícil, mas é impossível, palestra preferida de Ceci de Pernambuco, pedagogia de indignação e educação, atualidade brasileira. Em termos de pedagogia, ele atacou o que chamava de modelo bancário, onde os professores tratavam os alunos como uma conta vazia e apenas depositavam o conhecimento. Então, nós sabemos que hoje em dia não podemos adotar esse modelo de conta bancária, porque nós sabemos que o conhecimento é uma coisa que é adquirido no nosso dia a dia. E naqueles tempos era o decoreba, o famoso decoreba. E hoje em dia, atualmente, não existe mais isso. Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Que, como podemos ver, Paulo Freire foi um grande contribuinte para a nossa educação. E não só aqui no Brasil, mas internacionalmente ele deixou um legado muito forte. Que até hoje nós sabemos que é super importante para a nossa educação. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nosso muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.